Graça e paz, queridos! Bem-vindos ao canal IBV. Em instantes teremos uma palavra poderosa de Deus para você e toda a sua família. Enquanto o culto não começa, aproveite esse tempinho para compartilhar o link com todos os seus contatos e nas suas redes sociais. E para você que ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite, se inscreva e já ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E não se esqueça, Deus se importa com você.
Boa noite, meus irmãos. Que bom que vocês nos acompanham nesta noite. Nós estamos fazendo esta transmissão online e nós temos a certeza que grandes bênçãos o Senhor nos dará nesta noite. Você, desde já eu peço que você possa compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ser também abençoadas. Amém? Eu vou ler um texto da palavra do Senhor e após a leitura nós faremos uma oração. O texto está em Apocalipse capítulo 5, verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós bendizemos a Ti nesta hora, porque o Senhor é digno. O Senhor merece todo louvor e toda adoração. Nós Te agradecemos porque mais uma noite estamos na presença santa e gloriosa do Senhor, desfrutando das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos Te bendizer e Te adorar, porque um dia o Senhor nos resgatou, um dia o Senhor nos comprou, o sangue inocente foi derramado para remissão e resgate das nossas vidas. Por isso nós Te bendizemos nesta noite, rendemos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e que seja glorificado o Teu nome para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a nossa luz, amém? Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida, aleluia. Ninguém é como o Senhor, o nosso Deus. Ninguém é tão poderoso quanto Ele. Ninguém é santo como Ele. Ninguém pode nos salvar, somente Jesus, o Salvador, amém? Vamos cantar que não há outro como Ele. Aleluia! Não há outro Deus como o Senhor é. Quem é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. O nome é eterno, acima de todos. A Ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de Ti e está em Tuas mãos. Oferecemos o que já recebemos. Glória e honra ao Rei. O levantar das
ti, Jesus. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Boa noite, igreja. Nós acabamos de ter um período de louvor e de adoração muito abençoado e tem muita coisa para acontecer nesse culto que está sendo tanto quanto especial. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui porque nós temos um desejo nesse momento de termos um momento muito especial no culto. Um momento de animar você, de encorajar a sua fé e também que seja um momento muito inspirativo. Esse é o desejo do nosso coração. Daqui a pouco nós vamos ter uma palavra abençoada, como de costume, com o nosso pastor Anderson, onde ele vai falar aí sobre a insensatez do ateísmo e as consequências sofridas por aqueles que tentam aí viver a sua vida sem incluir, sem encaixar o Senhor no seu mundo aí. E eu estou aqui com o Fábio que teve uma parte da sua vida trilhando esse caminho do ateísmo e hoje, para a glória do Senhor, tem estado conosco, nasceu de novo aqui neste lugar, fruto do Senhor aqui entre nós, tem nos abençoado no louvor. E eu quero dar a oportunidade para ele se apresentar e depois a gente segue aqui dando início à entrevista. Graça e paz, pastor Clóvis, graça e paz a todos que estão nos assistindo. Espero que seja um período, essa conversa edifique, né, e ajude as pessoas que porventura estão passando por uma situação parecida, né, para que isso possa ajudar a direcionar alguma coisa, que o Senhor nos abençoe nessa conversa. Amém. Glória a Deus por isso. Fábio, eu tenho aqui 3 questões, eu vou começar com a primeira, você vai respondendo e aí a gente vai dando continuidade. Fale para nós, meu irmão, o que te levou a trilhar esse caminho aí do ateísmo? Por que você se tornou um ateu durante o momento da sua vida? É bastante longa essa resposta, né? Vou tentar resumir um pouquinho. Deixando claro assim, que essa é a minha experiência, né, de vida, minha experiência de relacionamento com Deus, como eu cheguei até Deus, né? Pode ser que tenha outras pessoas que chegaram de maneira diferente e passaram por situações diferentes. Eu nasci numa família católica, né, então, desde cedo, sempre fui levado pelos meus pais, segui a religião dos meus pais. Só que, assim, eu posso falar isso com todo respeito, mas eu creio que assim, a forma como essa igreja leva as pessoas não te leva a ter uma intimidade com Deus, né? Não te leva a conhecer Deus de verdade, né? Que acho que o nosso objetivo é esse, né? Deus nos criou e Deus optou por ter um relacionamento conosco, né? É um relacionamento pessoal e íntimo conosco. Então, como lá tem muita tradição, muita coisa, então eu nunca tive realmente uma experiência lá, apesar de seguir, né? E aí chegou um momento da minha vida que eu conheci a minha esposa, e minha esposa é evangélica, né? E seguia uma outra denominação. E ela me colocou em conflito. Ela falou assim: Fábio, você quer casar comigo? Então você vai ter que seguir o que eu sigo, né? Então, como ela era mais firme que eu, então eu falei, então tá bom, vou tentar, né, conhecer a igreja que você segue. E lá eu conheci uma igreja também que não foi uma experiência religiosa legal, né? Então lá eu percebi assim muita arrogância, muita prepotência, também muita religiosidade, muita tradição. Também não me levou a conhecer a Deus, né? E aí eu falei, cara, mas então deixa eu ler a Bíblia, né? Vamos ver se eu leio a Bíblia. Mas a pior coisa que você pode fazer, irmão, é ler a Bíblia à luz da razão, né? Com senso crítico puramente humano. Paulo diz, né, que a palavra de Deus é loucura, né, para aqueles que não conhecem. E então, você lendo à luz da razão, você vai ficar maluco. Aí você passa... Comigo aconteceu isso, eu passei a descrer. Porque você começa a ver coisas lá, Deus manda matar crianças de peito, né? Então, por que Deus mandou matar o próprio filho? Né? Então, são coisas que, para quem não tem uma experiência, né, não entende isso à luz do Espírito Santo, isso é bastante conflitante. Então, eu falei, cara, por que eu vou crer nesse Deus? Né? E aí,
comecei a entrar nesse conflito. Então, depois que eu me casei, já fazem 13 anos que eu me casei, eu posso dizer que eu passei por esse período aí de tentar entender a Escritura só para contradizer o que eles falavam, né? E aí a forma como abordavam, não, eu já ouvi coisas do tipo ímpio, né? Você perdido. É uma forma tão cheia, falta de amor, né, para lidar com essa diferença, que também te afasta. Então, essas experiências religiosas ruins acabaram me levando para um caminho de descrença. E aí, cara, então eu não vou crer. Então eu resolvi. E aí entrei no mundo, comecei a ver vídeos de ateus e comecei a ver mais a razão e ver mais a ciência. E tudo isso me levou a falar, cara, então Deus pode até existir, mas não compensa crer nele. Essa foi a minha visão na época, né? Então, assim, o que me levou para isso foi isso. Falta de perguntas, falta de respostas para perguntas até justas, né? Poxa, de onde eu vim? Para onde eu vou? Como que é esse processo todo? E as pessoas não tinham respostas para me dar. Então, foi mais ou menos nessa linha. Muito obrigado, meu irmão. Então, a gente pode compreender aqui que a religião do homem não foi capaz aí de responder os questionamentos da sua razão, tampouco saciar a fome do teu coração. Mas neste momento da história, a gente já sabe que Deus te pegou na curva. Sim, com certeza. A gente louva a Deus por isso. Então conta pra gente como que foi esse encontro na curva aí, como que foi esse processo de conversão. Então, enquanto as pessoas estavam tentando, pela força do braço, me converter, não deu certo, deu efeito contrário. Só que eu fiquei sabendo, depois que eu me converti, na verdade, que no último ano, perto desse domingo, em 2022, eu estava sendo batizado. Então, é mais ou menos um ano que eu tenho de batismo, né? Desci as águas aqui na igreja. Eu creio que eu me converti mesmo, me rendi a Deus há 1 ano e meio. Então, só que eu fiquei sabendo que antes desse 1 ano e meio, durante um ano, meu cunhado, a minha esposa e alguns outros familiares estavam orando por mim, jejuando por mim. Então, eles decidiram deixar na confiança de Deus, né? Confiaram em Deus e passaram a orar e me tratar com amor, né? Falar, Fábio, tá bom, então fica tranquilo, nós cremos que vai chegar o seu momento. E aí eu fiquei, não, beleza, não sei o que é isso, mas eu vou ficar na minha aqui. E então, depois desse período de oração deles, eu comecei a sentir algo, né? E é incrível assim, pastor, porque apesar de eu ser descrente, assim, sempre quando eu ia cantar, eu sou músico, né? Eu cantava louvores. Então, acho que alguma coisa em mim, né? Alguma chama ali que Deus tinha guardado dentro de mim, que sempre clamava por sair. Eu não deixava, minha razão não deixava. E aí até que um primo meu, Fabrício, lá da igreja presbiteriana, ele me convidou, Fábio, você gosta de cantar? Eu também gosto de tocar. O que você acha da gente tocar juntos num culto? Né? Legal, vou cantar, como se fossem músicas normais, né? Acho bonito tudo, mas vou lá. E aí um dos louvores era aquela música Sonda-me, Usa-me, da Aline Barros. E aí quando foi cantar aquele período, e enche-me, Senhor, e usa-me, Senhor, eu senti algo diferente. Então, eu senti que naquele momento eu apaguei por uns 2, 3 segundos, assim, e sabe quando você perde o chão? Eu falei assim, meu Deus, o que foi isso? Né? Me deu vontade de chorar, eu segurei na hora, continuei cantando. E aí depois compartilhei essa experiência com eles, né? E eu acho que ali foi o primeiro toque que Deus estava, olha, estou te querendo, meu filho, volta. Você não é desse mundo aí, você é meu. E aí eu comecei a me abrir um pouco mais, né? E eu já tinha tentado assistir aquele filme Quarto de Guerra, não sei se vocês já assistiram, umas 4 vezes. E todas as vezes eu parava no meio, que achava muito chato, ou eu dormia, né? Então, mas aí eu falei, eu vou assistir de novo. E eu vi a experiência daquela mulher, falei, cara, eu vou fazer isso. Então eu falei assim, tá bom, Deus, já que você quer assim, então eu vou fazer igual ela. Então comecei a orar. Não deu outra. Aí quando eu orei, o Espírito Santo me visitou lá no meu quarto. É incrível, né? Que eu tinha assim, realmente o ateísmo te leva a um isolamento, a uma situação assim que você acha que é autossuficiente. Chegava um ponto assim que eu não sabia ainda, mesmo o casamento estava a um fio de acabar, né? Porque essa diferença de julgo ela é muito difícil. Já era difícil sendo católico e evangélico. Imagina sendo evangélico e ateu. Então, minha esposa falou que já estava muito cansada, já estava prestes ali de jogar a toalha, né? E aí eu comecei então a falar, tá bom, então eu vou fazer do seu jeito. Comecei a orar, o Espírito Santo me resgatou lá no meu quarto. Ele me pegou, me deu experiências, né, com a palavra. Comecei a ler
E aquilo, eu sempre imaginei que fosse assim. Se Deus um dia quiser me tocar, Ele vai vir aqui uma luz, vai cair um raio, um anjo vai aparecer. E não foi nada disso, né? A experiência de orar e a paz que eu senti orando, descansando em Deus, foi que me converteu. Maravilha, glória a Deus. O Senhor tem os seus caminhos para nos alcançar e nos levar até Ele. Para a gente terminar, a gente já foi muito abençoado, muito edificado até aqui, mas qual conselho você daria para quem está nos assistindo e talvez tenha algum ateu dentro de casa ou no seu trabalho, se relaciona com alguma pessoa que tenta levar a vida totalmente na razão, né? Como você disse no início, qual conselho você daria para essa pessoa? Primeiro, não trate ele como um inimigo. Pode ser que Deus queira ele, assim como aconteceu com ele, ele só está perdido, né? Eu acho que existem ateus no mundo porque nós oramos pouco. Essa é a minha visão. Porque comigo aconteceu isso. Depois que oraram por mim e eu me abri para a oração, isso mudou. Então, a primeira coisa é tratar com amor e com acolhimento. É o primeiro ponto. Não tratar com soberba e com arrogância e se achar julgando e crucificando e já punindo, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, como a minha família fez por mim, orar e jejuar por essas pessoas, né? E, aos poucos, no momento certo, né, sem aquela imposição, falar sobre Deus para essa pessoa, para ela se sentir amada, acolhida, e falar, cara, então, se é assim, nesse ambiente de irmandade, de amor, eu quero estar ali, servindo a esse Deus maravilhoso. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Nós sabemos pela palavra do Senhor que a vontade do nosso Pai é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, que o Senhor use a sua vida, nos use para continuar fazendo discípulos do Senhor, para a honra e glória do nome dEle, para que outras pessoas tenham suas vidas transformadas, assim como foi com o Fábio, foi comigo e também foi com você. Deus te abençoe, nós esperamos que esse momento tenha alimentado sua fé e tenha sido um tempo inspirativo e nós damos continuidade à nossa programação. Meus irmãos, agora nós faremos a parte dos dízimos e das ofertas. Como nós estamos online, você pode usar a chave Pix da igreja, pode fazer uso desta ferramenta para entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Estarei lendo um texto da palavra que se encontra em 2 Coríntios 9, capítulo 6, e após faremos uma oração. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, louvamos o teu nome, porque, Senhor, aquilo que nós temos foi do Senhor que recebemos. Tudo o que temos provém de Ti. O Senhor é o Deus abençoador. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor é o Deus que supre as necessidades daqueles que o buscam. Por isso nós queremos Te bendizer e apresentamos diante de Ti os Teus filhos, a Tua amada igreja, suplicando, Senhor, que a provisão do Senhor alcance o Teu povo dia após dia, que nada falte às famílias, que o Senhor possa ir à frente, abrindo portas onde há necessidade, dando bênção, Senhor, aos Teus filhos que são autônomos, empreendedores, que não falte o trabalho diário, mas que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua bênção sobre o Teu povo todos os dias, para que nós possamos sempre, ó Deus, com alegria, poder trazer os nossos dízimos e ofertas diante do Senhor, pois tudo o que nós temos provém de Ti. É o Senhor que com as Tuas bondosas mãos tem nos abençoado e não tem permitido que nada nos falte. Por isso nós Te bendizemos, Te adoramos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos à nossa agenda semanal. Quarta-feira, às 8 horas, nós temos culto. Estamos trabalhando a série Começando Bem.
esperamos por você aqui presencial às 8 horas da noite. No sábado, temos o culto do Juventude e IBV Teens, às 8 horas da noite, no Espaço Comunhão. Domingo, temos nossos cultos presenciais, às 9h30 da manhã e às 19 horas da noite, presencial e online. Nesse ano, teremos a série de palestras em Teologia Teófilos, sendo a primeira palestra com o tema Origens, no dia 27 de janeiro. O investimento é R$40. Para mais informações, nos procure no WhatsApp. Deus abençoe. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu gostaria de, junto com os irmãos agora, que nós tivéssemos um período, um momento de intercessão. Então, gostaria de, nesse momento, te convidar a se unir a nós aqui, para que a gente possa orar, ter um tempo de intercessão pela nossa nação. E também, após clamarmos pela nossa nação, eu gostaria que nós orássemos pelos irmãos da nossa igreja. A gente sabe de alguns irmãos que estão enfermos, outros estão se recuperando de alguma cirurgia. Então, aí, juntamente a essa oração pela nação, nós vamos também orar para que o Senhor possa abençoar com cura física no meio do rebanho, no meio do povo de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por reconhecer que a tua mão tem estado sobre nós, por reconhecer que a tua graça, as tuas misericórdias têm nos acompanhado a cada novo dia. Nós queremos diante do Senhor apresentar a nossa nação, pedindo para que o Senhor possa abençoar esse povo. Nós oramos pedindo para que debaixo da tua poderosa mão nós possamos avançar como uma nação não dividida, mas como uma nação que está caminhando, Deus, e olhando para um todo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar esse ciclo de 4 anos que estamos para viver. Nós te louvamos e te agradecemos e oramos para que a vontade do Senhor se estabeleça. Oramos para que os governantes, para que aqueles que vão nos representar nos próximos 4 anos, possam de fato ter um coração inclinado para as necessidades da nação, possam de fato estar ali governando em prol do avanço, em prol de uma nação que vai crescer debaixo da tua mão. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que tem se falado a respeito da nossa nação, que vem para gerar caos e não para trazer vida, e não para profetizar e declarar o avanço desse povo, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos pedindo para que nesse tempo o teu evangelho possa se alastrar nessa terra tão abençoada. Nós oramos pedindo para que nesse tempo a igreja do Senhor possa se voltar para o Senhor em um arrependimento genuíno, não rasgando as suas vestes, mas rasgando os seus corações, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos ver a bênção do Senhor nos permitindo avançar como nação, permitindo prosperar, Deus, nesse tempo, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Nós clamamos, seja sobre nós o teu governo, seja sobre essa nação a mão do Senhor, seja sobre essa nação a bênção e a misericórdia do Senhor. Nós também queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos da Igreja Batista Videira. Alguns estão tendo que lidar com algumas enfermidades, se recuperando. Nós oramos para que neste momento o Senhor possa encher os lares, o Senhor possa alcançar os corações, para que nesse momento o Senhor possa estender as mãos e operar cura, que o Senhor possa dar graça e fortalecer aqueles que estão passando por algum momento de recuperação, que eles possam ver a mão do Senhor os fortalecendo, que eles possam, Deus, perceber a mão do Senhor os encorajando, os levando para avançar, e que nesse tempo a fé deles possa amadurecer, prosperar, crescer, que eles possam depender do Senhor, que o Senhor possa de fato dar ordem aos teus anjos para guardar o teu povo. Sara a tua igreja, sara o teu povo. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, no mais profundo abismo
abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali tua mão me guiará e tua destra me susterá. Pra onde me ausentarei do teu espírito? Pra onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. No mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali tua mão me guiará e tua destra me susterá. Se eu digo que as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor, noite se fará em ti. As trevas não são escuras e a noite é tão clara como o dia. E a noite é tão clara como o dia. Graça e paz, querido. Bom ter você junto com a gente nesse dia de culto, um dia um pouco diferente, por circunstâncias que fogem ao nosso controle, mas nós cremos que a graça do Senhor está sobre a nossa vida e a bênção dele também. Hoje o tema da nossa mensagem, nessa nossa série chamada Fundamentos, é o Deus excluído. E eu quero convidar você para ler junto comigo o Salmo de número 14. Diz assim as Escrituras: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar ao Senhor. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá seu povo. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Existem alguns salmos dentro do saltério, desses 150 que compõem o nosso livro dos Salmos, que são chamados de masquil. Esse tema, masquil, é dado a 13 dos Salmos, e masquil significa instrução, algo que traz sabedoria. Então, ao olhar para esse salmo, nós podemos trazer sabedoria para a nossa vida. O tema da mensagem, como disse aqui anteriormente, é o Deus excluído, mas surge uma pergunta. Como excluir alguém que é onipresente? Como excluir Deus do mundo que Ele criou? Será que é isso que o texto bíblico e essa mensagem se refere? Obviamente não. Nós não podemos excluir Deus do mundo que Ele criou.
mas os homens podem excluir Deus de suas próprias vidas. E nós sabemos que, infelizmente, alguns seres humanos fazem isso. E fazem isso por quê? Há duas razões pelas quais os homens geralmente excluem Deus de suas vidas. A primeira delas é o desejo de dar vazão a seus pensamentos e desejos pecaminosos. O desejo de viver sem impedimentos. É sabido que os homens têm preferido, infelizmente, a autonomia, a submissão a Deus. Não querem o jugo de Jesus sobre a sua vida, aqueles que excluem Deus de sua vida. Um outro motivo pelo qual os homens excluem Deus de sua vida é porque assim eles evitam o assombro de estar um dia diante desse Deus para prestar contas sobre a sua vida. Há um viver mais cômodo se a ideia de um juízo final ou de um juízo futuro for tirado da vida do ser humano que não quer um relacionamento com Deus. Nesse salmo nós encontramos uma declaração já no início, que fala a respeito da insensatez do ateísmo. O tolo diz em seu coração, não há Deus. E por que a palavra de Deus usa um adjetivo tão forte assim? Nós sabemos que os seres humanos hoje têm tido aqueles que têm bons argumentos a favor do ateísmo como gente muito sábia, como gente muito inteligente. No entanto, as Escrituras chamam essas pessoas de tolos. E essas pessoas são tolas porque elas desprezam os testemunhos que Deus dá de sua existência. Há pelo menos 2 testemunhos da existência de Deus que eu quero elencar para os irmãos nessa noite, que mostram na natureza, na criação de Deus, a existência do próprio Deus. O primeiro é justamente a obra da criação de Deus. Nós podemos ler, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa. Esse versículo encontrado no primeiro capítulo de Romanos revela para nós que os homens são indesculpáveis por não adorarem a Deus. Porque a criação, as coisas que foram criadas, dão testemunho da existência de Deus. Eu prego para você de dentro de um templo nessa noite. Essa gravação está acontecendo nesse templo. E se você pudesse dar uma olhada ao redor aqui, você perceberia que nós temos paredes dos lados, nós temos um chão nivelado, nós temos uma parte mais alta feita para que pessoas pregassem dessa parte. O Ministério de Louvor também ministra louvor a partir daqui. Nós temos um telhado sobre nós e ninguém ousaria dizer que por conta de uma explosão ou de uma tempestade essas coisas ficaram do jeito que nós encontramos aqui. Houve a mão de pessoas para que essas coisas fossem deixadas como elas estão. E ao olharmos para a criação, nós podemos encontrar padrões na criação. Coisas que dão testemunho de que houve a mão de um Criador, de que houve alguém dirigindo a criação de todas essas coisas. Houve um teólogo que viveu no século XVIII, início do século XIX, chamado William Paley. E William Paley usou para falar a respeito da existência de Deus, um argumento que ele usava, um argumento que ficou conhecido como o argumento do relojoeiro. Se nós encontrássemos um relógio, por exemplo, em um lugar deserto, e observássemos esse relógio funcionando com todas as suas engrenagens, com o ferro utilizado para fazê-lo e outros artefatos ali, ninguém ousaria dizer que aquilo veio a existir por um acaso. Porque houve uma tempestade e essas coisas se organizaram daquela forma. E ao usar esse argumento, esse homem falava a respeito da criação, do fato da criação atestar tanto a existência de Deus como os atributos invisíveis de Deus. Uma outra coisa que esse homem que é chamado de tolo, no Salmo 14 despreza, é a lei moral no coração do homem. Olha só o que diz o texto também de Romanos, mas dessa vez no capítulo 2, versículos 14 e 15. Até mesmo gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Uma
pesquisa ou um estudo com povos de culturas diferentes, que moravam distantes uns dos outros, pode revelar para nós o quê? Pode revelar para nós que, embora esses povos não tenham contato uns com os outros, que eles tenham diferenças na sua maneira de vestir, na comida que eles comem, no entanto, eles têm algo que é comum em todos os povos, que é o fato deles possuírem uma noção do que é certo e do que é errado. Para todos esses povos, por exemplo, algumas coisas como a morte, como a mentira, são coisas que são erradas. Isso mostra que esse Deus Criador, ao criar o ser humano, colocou no homem esse senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. Há uma lei moral no coração humano, e isso demonstra também, aponta também para a existência de um Criador, para a existência de Deus. Há uma frase dita por um filósofo do passado, chamado Immanuel Kant, que fala a respeito desses dois argumentos a favor da existência de Deus. Immanuel Kant disse o seguinte, ou escreveu o seguinte: duas coisas povoam a mente com uma admiração e respeito sempre novos e crescentes: o céu estrelado por cima e a lei moral dentro de nós. Essas duas coisas apontam para a existência de um Deus. Agora, quais são as consequências do homem excluir Deus de sua vida? O homem ficará entregue a si mesmo se ele excluir Deus de sua vida. E se o texto de Provérbios diz que a criança entregue a si mesmo envergonhará os seus pais, também é verdade que o homem entregue a si mesmo causará muito prejuízo e trará dores, não só para si mesmo, como para as pessoas que o cercam. As consequências de excluir Deus de sua vida são grandes e são tremendamente nocivas. Porque crer ou não na existência de Deus muda a forma como nós olhamos para nós mesmos, como nós olhamos para o próximo e como nós encaramos a vida. Ora, se Deus não existe, se não há um Criador de todas as coisas que criou o ser humano, não há sentido na existência humana. Se não há um Criador, ou se Deus não existe, tudo termina com a morte. Se não há um Criador, se Deus não existe, então faz sentido viver sobre a égide do hedonismo e de uma ética utilitarista. Vamos buscar apenas o que é melhor para nós, vamos fazer o que nos dá prazer, porque afinal de contas, nós não temos que prestar contas para ninguém. E uma das consequências de se acreditar na não existência de Deus é uma vida sem freios. Nós encontramos no Salmo 14 o seguinte: são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. A corrupção é o resultado natural de não se crer na existência de Deus. Agora imagine comigo, como que a vida de alguém que não crê em Deus pode se tornar uma vida sem freios? Imagine comigo um cientista, por exemplo, que não crê na existência de Deus, que lida com as coisas relativas à biologia, à vida humana. Ele pode ir além daquilo que é moral. Há um exemplo tirado da história, que traz luz para a gente entender que isso é uma realidade. No dia 7 de fevereiro do ano de 1979, foi encontrado um corpo na praia de Bertioga. E esse homem, o corpo desse homem foi enterrado sob um determinado nome. Alguns anos depois, descobriram-se que esse corpo encontrado em Bertioga, no dia 7 de fevereiro de 1979, era de Josef Mengele, um dos médicos dos nazistas. Um homem que ficou conhecido como o anjo da morte. Esse homem, muito provavelmente levado por seu ateísmo, sem moral na sua vida, para você ter uma ideia, era alguém que separava gêmeos, anões e deficientes físicos na época da Segunda Guerra Mundial como cobaias para os seus experimentos. Ele os colocava num pavilhão separado e chamava esse pavilhão, ou esse pavilhão era chamado de zoológico. Suas pesquisas em nada contribuíram para a ciência. E elas incluíam, dentre outras coisas, colocar pessoas em caldeirões de água fervente, injetar cimento líquido nos úteros das prisioneiras, para avaliar os efeitos da esterilização em massa. Ele aplicou, por exemplo, grampos dolorosos no membro de crianças para gerar gangrena, e injetou corante nos olhos de pessoas para fazer as suas experiências. Isso só pode ser resultado de um homem que não crê na existência de Deus, de um homem sem freios, um homem sem moral.
Uma outra característica da vida de alguém que não crê em Deus é que essa pessoa passa por cima do seu semelhante. Nós encontramos no Salmo 14: devoram o meu povo como se fosse pão. Os perversos frustram os planos dos oprimidos. Ora, se eu não creio que Deus é o Criador de todos os homens, se eu não creio que Deus me ordenou a amar o próximo como a mim mesmo, eu posso, ao ignorar isso, prejudicar a vida do meu semelhante, enveredando por uma ética hedonista e utilitarista. Uma terceira característica de alguém que não crê na existência de Deus é que essa vida nem pensa em Deus no seu dia a dia. Nós sabemos que uma das coisas que o temor de Deus faz conosco, nós que cremos no Senhor, é nos fazer pensar em Deus constantemente, em cada decisão que nós vamos tomar. No entanto, o Salmo 14 diz a respeito dos ateus: eles nem pensam em orar ao Senhor, eles não pensam em Deus. Quarta característica ou quarta consequência de não acreditar em Deus é uma consequência que aponta para o futuro. Essas pessoas que não creem em Deus, o Salmo diz: grande terror se apoderará deles. O fim de quem exclui Deus de sua vida é viver apartado de Deus eternamente. Quero repetir isso. O fim de quem exclui Deus de sua vida é viver apartado dele eternamente. Mas, ao dar essa descrição sobre por que quem não crê em Deus é tolo e quais as consequências de não crer em Deus, pode parecer que a nossa mensagem vai terminar com um gosto assim: puxa, não tem nada para celebrar dentro disso tudo que foi dito. Nós podemos encontrar no Salmo 14, felizmente, algumas verdades sobre a salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Parte desse salmo, se você conhece o Novo Testamento, ela é citada no capítulo 3 de Romanos. E a primeira verdade sobre a salvação humana que nós encontramos no Salmo 14 é a seguinte: a verdade de que todos os homens são pecadores. O texto nos diz do Salmo 14: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. O texto bíblico revela para nós que o ser humano está sob o pecado. Nas palavras do apóstolo Paulo, Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Esse texto fala isso para nós: todos se corromperam. E a palavra no original significa, para corromperam é manchado, arruinado, azedado, depravado. Todos nós estamos sob o efeito nocivo do pecado. E todos nós precisamos ser resgatados, salvos do pecado, salvos da condenação eterna. Uma outra verdade que o Salmo 14 exprime a respeito da nossa salvação é a verdade de que o homem não busca a Deus por si mesmo. Deixado à sua própria sorte, o homem jamais cogitaria em seu coração buscar ao Senhor, tamanha é a corrupção do pecado dentro do coração do homem. Nós podemos encontrar essa verdade refletida, essa verdade dessa misericórdia de Deus que alcança a nossa vida. Nós podemos encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios 1,30, na nova versão transformadora, o seguinte: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Se o Salmo 14 mostra para nós que ninguém buscaria Deus por si só, 1 Coríntios 1,30 revela que aquele grupo de cristãos, e não só aquele grupo para quem Paulo escreveu, mas todos nós que estamos em Cristo Jesus, nos tornamos cristãos, passamos a estar em Cristo Jesus, porque a graça de Deus alcançou a nossa vida e o nosso coração. Foi Deus que abriu os nossos olhos, foi o Espírito Santo que iluminou o nosso entendimento, que revelou a nossa necessidade de um Salvador, que apontou a nossa vida, mostrou a nós a necessidade que nós tínhamos do Senhor Jesus Cristo. Deus inicia e consuma a salvação. O homem não dará um passo para buscar a sua salvação sem que Deus o ajude a fazer isso. É por isso que no que diz respeito à salvação humana, a glória pertence unicamente ao Cordeiro. Mas também há uma questão, há uma pergunta dentro desse Salmo 14. Quem virá salvar?
Embora o Salmo fala de uma salvação voltada para o povo judeu num contexto específico, nós podemos aplicar essa pergunta para falar a respeito daquele que veio para salvar. Quem virá para salvar? Quem virá do Monte Sião para salvar Israel? Quem virá salvar essa humanidade que se corrompeu, que voltou-se contra o Senhor? E a resposta é: Jesus veio. O Evangelho traz para nós a verdade que nos é expressa no Natal, que acabou de acontecer, que Deus se fez homem, viveu entre nós e veio com um propósito para viver entre nós. Veio com o propósito de buscar e salvar aquele que se havia perdido. João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus veio, e Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. A iniciativa, ela é divina. E qual o resultado disso? Porque o Salmo 14 diz que Israel experimentaria tremenda alegria pela salvação do Senhor. O resultado disso é alegria. Alegria pelo perdão dos pecados. Alegria pela reconciliação com Deus. Alegria por causa de Jesus Cristo. É possível que a essa altura você esteja ouvindo uma música de fundo. Essa música é uma composição de um músico do passado, grande músico do passado, chamado Johann Sebastian Bach. Muito se fala de Bach e de suas composições, mas quase não se fala que Bach era um luterano piedoso. Bach era um homem de igreja. E ele compôs essa música que se chama Jesus, a alegria dos homens. E a letra dessa música diz assim: é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso seguirei e jamais o deixarei. Jesus é a alegria dos homens, porque no Filho de Deus nós temos salvação. No Filho de Deus nós temos o perdão para os nossos pecados. Quem virá nos salvar? Jesus já veio. Eu concluo essa mensagem nessa noite, porque é a noite que está chegando para você, dizendo para você que o ateísmo é uma insensatez. Uma outra insensatez da qual nós não vamos nos ater nela é o ateísmo prático, que é um ateísmo até maior do que o ateísmo conhecido como ateísmo. O ateísmo prático é aquela pessoa que diz crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Deixa eu dizer uma coisa para você: crer na existência de Deus é bom, mas crer que esse Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados é melhor ainda, porque isso afeta a tua eternidade. Isso faz com que você tenha paz com Deus. Se você não fez isso ainda, você pode fazer nesse momento, entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo, crendo nele, declarando que a sua fé para perdão dos pecados e salvação está colocada unicamente nele. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos por esse tempo de palavra. E a minha oração é para que a graça do Senhor alcance todos aqueles que estão assistindo, ouvindo essa mensagem e essa pregação. Nós nos alegramos porque a graça de Jesus alcançou a nossa vida. De fato, Jesus é a nossa maior alegria. Muito obrigado porque o Senhor tomou a iniciativa na nossa salvação. Muito obrigado porque nós podemos ter certeza e esperança de vida eterna em nós por conta da obra de Jesus Cristo na nossa vida. Seja a bênção do Senhor sobre a vida de cada um daqueles que nos ouvem nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite. Eu termino essa nossa programação especial de domingo, dia 15 de janeiro, dando, como nós fazemos em todos os cultos, a bênção apostólica, ministrando a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre você e te dê a paz. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vejo você quarta-feira, desta feita, na igreja, com a nossa programação presencial normal. Deus te abençoe.